Bom dia, mais uma vez bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos para a terceira aula de bioquímica, tá? Continuar a aula passada. Na aula passada, que foi a segunda aula, a gente viu as reações colorimétricas e as reações enzimáticas. A gente viu a prova funcional para diagnóstico do diabetes, méritos, que é o teste de tolerância à glicose, a curva glicêmica. A gente viu também outros testes, como a glicemia em jejum, né, mais simples, e também a hemoglobina glicosilada. Eu anunciei no início da aula passada que a gente iria ver técnicas laboratoriais para diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Só que não deu tempo, né? A gente completou 1 hora de aula e não deu tempo. Então, hoje eu vou começar essa terceira aula de bioquímica falando sobre as técnicas laboratoriais para o infarto agudo do miocárdio. Eu falei também um pouco das reações enzimáticas e colorimétricas dos lipídios, dos triglicerídeos, do colesterol total. Eu expliquei, né, as técnicas e falei do colesterol HDL. E o lipidograma completo, ele é uma importante prova bioquímica no laboratório, né, tanto para controle do infarto agudo do miocárdio, né, as arteriosclerose, como as dislipidemias. Então, eu acabar de falar um pouco do lipidograma completo e depois eu vou falar sobre os conceitos básicos do controle de qualidade em bioquímica, tá? Então, é isso. Hoje são 4/9/2018. Bioquímica, aula 3, professora Patrícia. Então, a gente vai ver as principais, né, técnicas laboratoriais para um infarto agudo do miocárdio. Vou escrever aqui, né? Tá? Então, hoje em dia, atualmente, a enzima mais pedida, né, como marcador do infarto agudo do miocárdio, vou colocar aqui marcadores. É uma enzima chamada troponina. Na realidade, é a troponina e a CKMB. A CKMB, ela é uma isoenzima da CK total, né? Porque antigamente pedia-se muito CK total, LDH, como marcador do infarto agudo do miocárdio. Hoje em dia, e CKMB às vezes, né? Não tinha troponina. Hoje, na atualidade, os laboratórios passaram a fazer o teste da troponina na rotina do laboratório, porque ela é uma fibra, não, ela é uma enzima, a troponina ela é uma enzima que está presente na contração das fibras musculares e cardíacas, tá? Enzima presente
presente, né, na contração muscular, da contração das fibras, presente nas fibras de contração, tá? Então, ela é uma enzima presente vou escrever direitinho aqui, né? Presente nas fibras de contração dos músculos cardíacos e esqueléticos. Tá? Então, a troponina ela é o marcador mais sensível. Por quê? Porque em relação à CKMB, a CKMB ela é uma isoenzima da CK total. Tá? Porque a CK total ela tem 3 isoenzimas, né? Que é a CKBB, que está presente no útero, na placenta, em outros órgãos, tá? E não muito no cardíaco, então ela não entra. A CKMB, ela está presente 45% no músculo cardíaco. Então, ela é a isoenzima mais sensível no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. E ela é a isoenzima de escolha, tá? Porque nós temos também a CKMB, só que a CKMM ela é 90% músculo esquelético, tá? Então confunde muito. Então a enzima de escolha como marcador para o infarto agudo do miocárdio é a CKMB. Porque ela também, assim como a troponina, a CKMB, ela também se altera de 4 a 6 horas após o infarto, tá? Agudo do miocárdio. Então, esse ponto ela tem em comum com a CKMB, de 4 a 6 horas. A troponina, ela tem uma estabilidade maior. Ela permanece aumentada, pode permanecer até 10 dias. 10 dias estável. Enquanto que a CKMB, ela é estável até 72 horas. Tá? Então, a troponina ela é muito sensível. Então, ela é o marcador de escolha para o infarto agudo do miocárdio. E a CKMB. Então, são os dois. Então, eu falei do CK total, a LDH também era bastante pedida, mas hoje em dia não é tanto mais, porque ela também é uma enzima presente nos rins, como a CK total, né? Tem outros órgãos, em outras afecções, ela vai estar presente também. Então, a troponina, ela é uma proteína que ela é dosada por um ensaio, um imunoensaio, tá? Da imunologia. Ela é dosada com anticorpos específicos, tá? Então, a gente tem no laboratório um kit imunocromatográfico marcado com anticorpo. A gente coloca o soro do paciente. Se tiver a troponina, ela vai se ligar aos anticorpos específicos, vai formar com ouro coloidal, né, que é o princípio da técnica da imunocromatografia. Então, vai ser um sabonetinho, né? Tem aqui o lugar de colocar o soro do paciente. E aqui vai ter a membrana, né, marcada com ouro coloidal e com os anticorpos. E aí vai produzir, tem a fita controle, e é a troponina
Nós tem, a que mais a gente detecta é a I e a T. TCI e TCT e TCI, tá? Que é a troponina T e a troponina I. E aí vai ter uma da troponina T e outra da troponina I. Tá? É um exame fácil de fazer, rápido, né? Bem próprio mesmo como marcador. Porque a gente, como ele é de fácil execução, a liberação dele pode ser rápida, né? Sem problema. A CKMB, ela já é dosada, só que ela possui também um anticorpo que ela vai possuir um anticorpo que vai inibir a CKMM, a MM vai ser inibida, tá? Para poder detectar apenas a CKMB. Então, tem a técnica da CKMB, ela é incubada, né, com um anticorpo específico para inibir a CKMB, que eu não vou querer medir, vou querer só a CK. Não, ela vai inibir a CKMN, que é a que eu não quero, eu quero a CKMB, tá? Então, a técnica da CKMB, ela utiliza um inibidor, né, um anticorpo inibidor da CKMN, no reagente vai ter. Aí tem, né? Tem a CK quinase B, depois tem a exocinase, vai formando os produtos, tá? Da reação. Bom, algumas outras enzimas que antes, a primeira enzima a ser utilizada como marcador do infarto agudo do miocárdio foi a TGO, que é a aspartato transaminase, tá? Antes ela era chamada de transaminase oxalatoglutâmica, hoje não é mais, é aspartato transaminase, tá? Então, ela é uma enzima que está presente, né, no músculo cardíaco, e no fígado, mas no cardíaco também, por isso que ela foi o primeiro marcador a ser usado para o infarto agudo do miocárdio. Escrever aqui TGO, né? Outras enzimas, né? Outros marcadores menos importantes, mas também utilizados. TGO ou ASAT ou AST, aspartato transaminase. Então, ela catalisa a transferência de um grupo amino para o alfa-cetoglutarato, formando o glutarato e o oxaloacetato, né? Por isso que ela era chamada transaminase oxaloacética, né? Porque ela vai formar o glutamato e o oxaloacetato. Então, na verdade, as transaminases, como elas são enzimas, elas são proteínas, né? Que enzimas são proteínas, elas são formadas por uma cadeia de aminoácidos, né? Então, as transaminases, as reações transaminases, ocorre uma desaminação, ou seja, o grupo amino é reversivelmente transferido a um cetoácido e vice-versa. Por isso que ele é marcador de necrose, de dano, de lesão, né? Porque o cetoácido, a cetose, ela só vai aparecer quando o tecido for lesionado. Então, e ela transfere, então, um grupo amino, né, para o cetoácido. É reversível, tá? Então, por isso que ela é marcador, né? Porque ela é reversível. A CKMB, geralmente, quando ela chega a estar alterado, já é um fator necrótico irreversível, tá? Então, por isso é que ela não é um marcador tão eficiente quanto a troponina. A troponina, na atualidade, ela tem sido de escolha.
Bom, agora eu vou voltar a falar do lipidograma completo para completar aquela nossa aula, aquela nossa segunda aula. Por quê? A gente viu, né? O lipidograma completo, ele também é importante para monitoramento, né? Das arterioscleroses, dos infartos, até do infarto agudo do miocárdio, e de doenças hepáticas, do diabetes, em várias afecções. Ele é um exame de rotina, assim como o hemograma, assim como a glicemia em jejum. Né? O lipidograma completo, geralmente, ele não falta no pedido médico. Então, a gente viu a dosagem dos triglicerídeos, que são as gorduras neutras, do colesterol total. E eu falei também do colesterol HDL, que é uma fração do colesterol total, né? A caneta tá... Então, eu falei que a gente dosa ele, né? A gente precipita o VLDL e o LDL, que são os colesteróis de muito baixa, de baixa densidade, a gente deixa só o HDL e a gente faz a reação e dosa o HDL. Agora, as outras frações, que são os colesteróis LDL e o colesterol VLDL, Low Density Lipids, e esse aqui, VLDL, já é Very Low Density, né? Então, são colesterol de baixa densidade e o de muita baixa densidade. Tá? Eles podem ser calculados pelo cálculo de Friedewald. Tá? Então, para calcular colesterol, VLDL e LDL, eu posso usar o cálculo de Friedewald. No cálculo de Friedewald, ele é válido apenas quando o triglicérides está abaixo de 400, apenas quando triglicérides está abaixo de 400 mg por dl, quando não há presença de quilomicrons, que forma aquele aspecto leitoso do soro, né, os quilomicrons, e também quando for possível excluir uma hiperproteinemia do tipo 3. Então, quando fizer exclusão, né, da hiperlipidemia do tipo 3. A não ser esses casos aqui, eu posso usar o cálculo de Friedewald para fazer, para achar, né, o resultado do VLDL e do LDL baseado nas concentrações de triglicérides
que eu já tenho, tá? Então, o VLDL, ele é os triglicerídeos dividido por 5. E o LDL, ele é o VLDL menos o HDL. Então, eu tendo o valor do HDL, né? Eu tendo o valor do triglicérides, eu calculo o VLDL, triglicérides dividido por 5. Eu tendo o valor do VLDL, eu calculo o LDL subtraindo o VLDL pelo HDL. Tá? E assim eu completo o lipidograma completo. Tem a dosagem dos lipídios totais, ela é feita por um método da sulfafosfovanilina. É um método parecido com os outros, porque a gente usa o ácido sulfúrico, a gente usa a vanilina. No final, ele gera um produto de cor, não é uma reação enzimática, é colorimétrica. É pouco utilizado nos laboratórios. Geralmente, os laboratórios, lipidograma completo, eles dosam triglicéridos, colesterol total, colesterol HDL, né? E se tiver abaixo de 400, o triglicéridos até 400, eles fazem um cálculo de Friedewald, né? E se não houver presença de quilômetros. Se houver, aí sim, eles dosam fosfolípidos, né? Às vezes lipídios totais, e assim é feito o exame. Bom, agora eu vou falar um pouco de controle de qualidade no laboratório, na seção de bioquímica clínica principalmente, né? Que é o nosso assunto. Bom, então eu vou falar assim, conceitos básicos do controle de qualidade no laboratório clínico. Do controle de qualidade. Nós estamos vendo bioquímica, né? Por isso, é óbvio que vai ser dentro da seção de bioquímica. Bom, a gente tem alguns conceitos básicos, que é exatidão, precisão, sensibilidade e especificidade. Exatidão é um teste vai ser exato quando o valor do teste for próximo do valor verdadeiro. Tá? Então, eu digo que um teste é exato, que ele apresenta exatidão, quando o seu valor encontrado está próximo do valor verdadeiro. Então, a exatidão ela é a relação entre o valor encontrado e o valor verdadeiro. Exatidão, relação entre o valor encontrado e o valor verdadeiro. Tá? Então, eu vou calcular a exatidão, ela é calculada através do erro da média, medida do erro da média.
erro da média para calcular a exatidão do teste. Como que é calculado esse erro da média? Tem uma fórmula, que é a somatória da diferença dos valores obtidos ao quadrado. Então, o erro da média, ele vai ser igual a essa fórmula aqui. O somatório dos valores, desim quer dizer diferença dos valores obtidos. A somatória da diferença dos valores obtidos ao quadrado, tá? Então, dividido pela raiz quadrada do número de dosagens, que é o N, tá? Dividido pelo valor real. Então, dividido pela raiz quadrada do número de dosagens sobre o valor real. Essa é a fórmula do erro da média. Bom, outro conceito aqui importante é o de precisão. Quando que eu digo que um erro ele é preciso? Né, que um determinado kit ele apresenta precisão nos resultados, ou que os meus resultados eles estão precisos, representa a obtenção dos resultados bastante próximos entre si. Tá? Então, por exemplo, a obtenção de resultados bastante próximos entre si. Se eu tenho uma amostra, tá? Eu faço o ensaio dela, né? A técnica, eu realizo a técnica, a dosagem de um determinado analito e depois, no outro dia, eu repito essa mesma dosagem pelo mesmo procedimento. Tá? Se eu obter resultados muito próximos, né? Cada vez que eu fizer aquela mesma dosagem, né, eu tiver resultados muito próximos entre si, né, então o meu teste, né, ele está preciso, ele tem precisão. Então, a precisão representa a obtenção de resultados bastante próximos entre si. Obtenção de resultados bastante próximos entre si. Como que eu calculo, né? A precisão ela é calculada pelo desvio padrão e pelo coeficiente de variação, principalmente pelo coeficiente de variação. Tá? E o coeficiente, o desvio padrão, ele é a medida de dispersão de um grupo de valores em relação à média. Tá? Então, ele é o grau de dispersão de valores em relação à média. Então, quando você tem um valor no teste, um determinado valor, esse teste ele tem desvio padrão para mais e para menos, tá? Então, é a diferença. É o desvio que ele pode variar. Enquanto que o coeficiente de variação, ele é o desvio padrão, que ele é chamado de S, dividido pela média dos resultados, vezes 100. Tá? Então, é assim que se calcula o coeficiente de variação.
E esses são os principais conceitos, né, do controle de qualidade. Um teste ele precisa ter exatidão e precisão. Exatidão quando o valor do resultado, né, é próximo do valor verdadeiro, né, de um controle de qualidade, por exemplo. Um controle de qualidade é um soro que eu passo na minha rotina. Todos os dias é um controle interno, tá? Então ele vai ser exato quando ele for próximo do valor verdadeiro, que é o valor que ele tem, tá? E ele vai ser preciso, como eu faço ele diariamente, né? Se ao final da semana ou ao final do mês, se eu fizer mensal, né? Esse controle, eu vou ver todos os valores. Se eles estiverem próximos entre si, o meu teste é preciso, tá? Então, é isso. Outra coisa, outro conceito básico é sensibilidade e especificidade. Sensibilidade é a capacidade de um método medir pequenas concentrações. Então, ele é mais sensível quanto mais capaz ele for de medir pequenas concentrações. Tá? E a especificidade já é a medida exata de um determinado componente sem a interferência de outros elementos. Tá? Então, por exemplo, testes de triagem, eles devem ser testes sensíveis. Eles devem detectar a menor porção, né? A menor concentração de uma substância. E por isso é que ele dá falso positivo. Ele dando falso positivo, ele deve ser encaminhado. Ele dando positivo, deve ser encaminhado para outro teste, né? Para a realização de outro teste que seja mais específico, ou seja, que vá medir a quantidade, a concentração mais exata, né? Desse componente, né? Sem a interferência de outros. Então, sensibilidade e especificidade também são conceitos importantes para um controle de qualidade. Então, é isso aí, gente. Obrigada. Boa tarde para vocês. Na próxima aula, a gente vai ver outras provas funcionais. Vamos ter outras aulas de bioquímica. Ok? Obrigada.